Futebol é a arte do impossível. Futebol não é apenas táticas. Futebol também é postura. Fala, nação, como é que vocês estão? Pré-jogo do Peixão. Hoje tem Santos e Atlético Paranaense em casa, na Vila Belmiro. Mas o que me revolta de verdade é ver o nosso treinador amedrontado. Mesmo em casa, amedrontado. Se apequenando, tentando apequenar o Santos Futebol Clube. Dentro da própria casa. É exatamente isso. Nós vamos encarar o adversário que acabou de tomar 4-0 do Vitória. E o Vitória não é um time melhor que o nosso. Sabe por que o Vitória atropelou eles no último jogo? Porque teve coragem. A postura foi: eu vou te devorar. Eu vou te pegar, eu vou te atropelar. Teve postura de time grande. O Vitória teve postura de Santos. Foi pra cima do adversário, acreditou na vitória. E não só acreditou na vitória, mas acreditou que venceria bem. Porque não tinha outra chance. Tinha que vencer, tinha que reverter o resultado. O Vitória tinha que parecer um Santos da vida. Ir pra cima dos caras e atropelar os caras. Mas o Cuca... O Cuca, ele tem pavor de ganhar, principalmente de ganhar bem. O primeiro desafio que ele tem, a única resposta que ele dá, e a mente dele já pensa: volantes. Qual volante que eu tenho no banco? Quem pode entrar? Ele tentou jogar o time para frente. As duas únicas vezes que ele testou o time ofensivamente, testou os seus melhores jogadores, só as duas vezes ele fez isso. O Santos empatou com o Chapecoense, com 2 gols que tomou por conta do volante que ele escolheu para fazer par com o Bom Tempo. No outro ele empatou por 0-0. Isso já foi o suficiente para ele decretar o fim do time ofensivo. Então, qualquer problema que ele tem e qualquer desafio que ele enfrenta com esse time, a resposta que ele tem é volantes. Volantes. É o tal volantismo. Tem o dinizismo. E no Santos nós temos o volantismo. Gente, é inacreditável. É inacreditável isso. O Vitória não é melhor que o nosso. Nós temos o elenco para amassar também o Atlético Paranaense. Nós estamos em casa. Nós precisamos amassar, ficar com a bola, ter a posse de bola do começo ao fim do jogo. Precisamos mostrar quem somos. Até porque eles são o Atlético Paranaense, nós somos o Santos. Não é o contrário, não. Nós não somos o Atlético Paranaense e vamos jogar contra o Santos, o time do Rei. É o contrário. Nós estamos aonde o Rei pisou e vamos enfrentar o menor time dos grandes do Brasil. Nós vamos enfrentar na Vila Belmiro. Só que o Cuca tá com medo desses caras. Eles são o terceiro colocado. Nós estamos tendo a mesma postura que o Vitória teve na primeira partida. E tomou de 2-0. Sabe o que o Cuca está fazendo agora? Ele está agindo exatamente como o Jair agiu no primeiro jogo. Contra os caras. Encheu o meio de volantes para se defender e sair no contra-ataque. Mas quando estava com a bola, não sabia o que fazer com ela. Óbvio. Porque volantes são volantes, meias são meias. Senão não existia essas duas denominações. Agora todo mundo quer juntar, né? É meio campista. Mas se o volante fosse meia, ele não seria volante, ele seria meia. Mas esse volante tem saída de bola, ok, mas nós temos 4 jogadores no meio do campo. 4 jogadores de meia. E ele prefere colocar 3 sendo volantes, improvisando um como meia atacante. Essa postura é reativa. Isso é uma vergonha para o Santos. É uma vergonha para a história desse clube. Ao invés de tentar se impor respeito dentro do alçapão. Dessa forma, o Cuca chama o adversário para cima, cara. Não tem jeito. Dá a bola para eles e espera para contra-atacar. Transforma o time na sua própria casa um refém. Isso não pode, cara. Isso não pode. Ele está tentando mudar o DNA histórico desse clube. Está transformando o time mais temido do planeta em um time mais medroso do planeta. É o Cuca e o seu volantismo. Qual que será a escalação?
é essa. Me parece que é a mesma de sempre, a mesma de sempre, a mesma do último jogo. Eu achei que eu ia elogiá-lo, mas não, foi só um surto. Ele testou 2 jogos, já foi o suficiente, 2 empates. Já foi o suficiente para ele decretar o fim do time, do DNA ofensivo. Ele não tem coragem. Ele mesmo falou que aqueles caras são os melhores tecnicamente. E ele só testou 2 vezes. Não perdeu nenhum das vezes que ele testou. Ele empatou 2 vezes. Por conta de falha de pessoas, de jogadores que ele achou ser melhor. O Oliva está muito melhor que o Arão hoje. Tá ou não tá, torcedor? E naquele jogo, primeiro teste do quinteto, ele me colocou o Arão. O Arão errou, tomamos o gol. E ele sempre faz isso com a desculpa de ter equilíbrio. Agora, me fala, torcedor santista, qual jogo contra o Remo foi mais tranquilo pra gente? O primeiro ou o segundo? Claramente, o segundo fomos muito mais pressionados. E olha que o segundo estávamos com um jogador a mais. Como isso? Sabe por quê? Eu te explico. Porque ele novamente fez o que ele sempre faz, o volantismo, colocou um volante a mais. E aí, a gente se prepara para ser atacado e contra-atacar. Mas olha o que a circunstância nos faz, não é mesmo? Eles tiveram um jogador a menos. E aí o que aconteceu? Aconteceu o que ele não queria, a gente começou a ficar com a bola, mas também não sabia o que fazer com a bola. Quis os deuses do futebol que o Neymar disputasse aquela bola na lateral e desse aquele toque de sinuca para o Rony fazer o gol. Porque senão poderíamos ir para os pênaltis. Sabe por quê? Porque ele errou na formação. No final ele colocou o Roleiser para o quê? Consertar o erro que ele fez. A gente não estava conseguindo propor jogo, mesmo com um a menos. Por quê? Porque se preparamos para ser reativo, medroso. Vamos esperar eles atacarem para a gente contra-atacar. Então, novamente me parece que ele vai permanecer com Schmidt, Oliva e Bom Tempo. 3 volantes. Porque o Bom Tempo ele vai colocar improvisado de ponta direita. Isso é um absurdo, cara. E não para por aí. Ele improvisando o Bom Tempo, todo mundo acredita que quando o Bom Tempo está de 8, ele se esforça mais. Mas pensa comigo. Ele é 8. Ele é esse cara. Ele é o volante de saída de bola. Sendo esse cara pela direita, esse ponta direita, esse meia direita, acaba sendo um ponta, ele precisa ser um ponta, com a bola no pé, e precisa ser o bom volante que ele é para marcar. Então, ele faz uma dupla função, só porque o professor é medroso. E não tem coragem de colocá-lo na dele. Cara, é inacreditável, mas vamos falar de tática? Vamos colocar aqui, primeiramente, já vamos colocar aqui o time que provavelmente ele vai entrar. Tá? O time que provavelmente ele vai entrar é esse aqui. Ele é muito retranqueiro. Esse é o tal do volantismo, com 3 volantes aqui. Tá? Então ele está com medo dos caras dentro de casa e ele precisa colocar o Schmidt no lugar do Roleiser e continua com o Bom Tempo, só que improvisado de 10 ou, pior ainda, de ponta direita, né? E o Cabaleiro possivelmente viria para cá e o Barreal faria de 10. Então, possivelmente, ele vai fazer isso aqui. No máximo, ele vai fazer isso aqui. No máximo, ele vai fazer isso aqui. No máximo, ele vai fazer isso aqui. Continuando ainda com os seus 3 volantes e um meio campo. Mas, pela postura dele, pelo volantismo que fala muito mais alto que ele, eu acho que ele vai até aqui. Ó, né? Eu acho que realmente ele vai colocar o Cabaleiro aqui. Né? Porque ele está pensando mais nisso daqui, ó, do que em fazer gol. Ele está pensando nisso aqui, ó. Ele está pensando nisso aqui, ó, que é o que ele gosta de fazer. Ele gosta de se defender. Ele só gosta de pensar em como ele vai defender, né?
Ele nunca gosta de pensar como eu vou atacar, como eu vou agredir esses caras. Não, ele só gosta de pensar como ele vai defender. Como vai atacar, ele faz, os caras se viram aí e já era. Ele nunca foi esse cara de pensar uma tática ofensiva, né? A gente lembra muito bem a final da Libertadores, onde ele fez a mesma coisa na final. Nós estávamos jogando para frente e ele na final contra o Palmeiras, que é o time do coração dele, ele resolveu colocar 3 volantes. E mudou totalmente o time, né? E a gente trancou, naquela intenção de deu certo, trancamos o Palmeiras, né? Ou seja, se apequenando por ter feito um jogo medíocre com os caras e mesmo assim perdemos no final. Ou seja, perdemos a possibilidade de jogar do jeito que estávamos jogando na Libertadores inteira, para na final ter medo dos caras e perder daquele jeito, com uma briga que ele arrumou do lado do campo e todo mundo foi defender dele. O jogo se desligou, a gente tomou aquele gol, né? Não dá para esquecer, né? Era ele mesmo. Foi culpa dele que a gente perdeu aquela final, porque ele é retranqueiro, ele é volantismo. Então, agora vamos pensar como deveria ser se ele tivesse coragem para ser Santos. Se ele tivesse coragem realmente de continuar testando o time que ele acredita ser o melhor tecnicamente. E o time que já é comprovado tecnicamente melhor, você pode colocar nos números, os melhores em números são: Gabigol tem o melhor número do elenco, Neymar tem o segundo melhor número, agora eles empataram. Temos no terceiro lugar Roleiser, como os melhores números. Em quarto temos o Bom Tempo, em melhores números, tá? E em quarto temos o Barreal e em quinto temos o Bom Tempo, certo? Em números são os melhores. E em sexto, o sexto melhor do elenco, vocês não vão acreditar quem é só você pesquisar. É o Miguelito, tá? É o Miguelito. Então, entendendo isso, tá? Entendendo isso, se ele realmente entendesse o que é ser Santos, porque se o técnico sabe o que é ser Santos, ele não teria medo do Atlético Paranaense em casa. Lembrando que o Atlético Paranaense jogou segunda divisão ano passado, tá? Então beleza. Se o Cuca tivesse coragem de ser Santos, era esse o time que ele montaria. Primeiramente, né, ele já tirava o Schmidt, Cabaleiro, nem pensar, tá? Ele voltava ao Bom Tempo. E aí, a melhor forma era o Bom Tempo para cá e o Oliva para cá. Você vai entender o porquê. E aí, obviamente, eu colocava o cara no meio-campo, que para mim é o único meio-campo que tem a característica hoje. Tem a característica hoje, fora o Neymar, de 10. É o cara que toca e passa e toca. Você toca para ele, ele já toca de primeira. Ele te devolve de primeira, você até assusta. Você vê até o Neymar e ele tocando. Os caras gostam de jogo perto, de ficar com a bola. Os caras gostam de ficar com a bola. Eu gosto quando o time tem o maior número de pessoas que gosta da bola, que gosta de ficar com ela, que gosta de brincar de bobinho. Quem já brincou de bobinho com aqueles caras que, mano, você não vai pegar a bola nunca. Eles vão ficar uma hora ali, você vai ficar no bobo, porque os caras gostam disso. Os caras gostam, dá 2 toques na bola. Ou seja, o Roleiser é esse cara. Tirar o Roleiser desse time, cara, é um escárnio, como falam eles. Então, se o Cuca tivesse coragem realmente de ser Santos, primeiramente, ele fazia isso aqui, ó. Ele colocava o Barreal aqui pela direita e ele promovia o Miguelito para ficar lá na esquerda. Ou vice-versa, mas eu acredito no bate do Barreal do que do Miguelito. E olha para você ver, ele é tão retranqueiro, o Cuca. Ele não pensa que o Barreal é a perna esquerda de nosso melhor chute. Ele queima uma arma do nosso jogador, que é o Barreal, colocando ele na esquerda. Sabe por que ele coloca o Barreal na esquerda? Porque o Barreal marca bem pela esquerda, como um lateral esquerdo. Olha para você ver. Ele pensa nas características defensivas do Barreal, anulando as ofensivas. Porque o Barreal é um dos jogadores de melhor chute nesse elenco. E ele coloca o Barreal aqui. Mesmo quando o Neymar está por aqui, o Barreal também está junto com ele. Ou seja, perdendo esse bate aqui por esse lado. Então eu escalaria esse time, tá? Eu escalaria esse time, porque nós precisamos ganhar, vencer o jogo. E outra, eu não só escalaria esse time, tá, contra o Atlético porque estamos em casa, não.
Eu escalaria esse time sempre. Eu só colocaria o Neymar no lugar do Miguelito aqui. Acabou. Não tem mudança a esses caras. Nós temos o quinteto, nós precisamos utilizar o quinteto dos 5 jogadores melhores que nós temos. Se insistirmos neles, é capaz de 2 ou 3 ficar nos top do campeonato. Nos tops de gol, nos tops de passe. Porque nós temos esses caras que gostam de colocar a cara na cara do gol, de tocar, de ficar com a bola. Responde uma pergunta para mim, torcedor. Quem que fica mais próximo da vitória? Quem fica com a posse de bola ou quem não fica com a posse de bola? Quem fica mais próximo de fazer o gol? Quem está com a bola ou quem está sem a bola? Obviamente, é quem fica com a bola, quem está na bola, quem está com ela, que faz o que ele quiser com ela. Você entende? Então, por isso que eu falo, o Cuca é retranqueiro, cara. O Cuca está querendo mudar o nosso estilo de jogo, né? E, na verdade, não é só o Cuca. Todos os últimos treinadores dos últimos 7, 8 anos aí. Tá? Então, só que dos outros anos, a gente realmente não tinha jogadores de características que a gente tem hoje. Desse quinteto, né? Então, o Cuca é medroso e provavelmente ele vai com esse time aqui. Ele vai com o Cabaleiro por aqui, neutralizando essa vantagem que o Barreal tem. Provavelmente vai colocar o Bom Tempo de 10 ou o Bom Tempo de ponta direita, né? A esperança que a gente tem desse técnico retranqueiro é talvez ele colocar o Roleiser centralizado, né? Talvez ele colocar o Roleiser centralizado, porque provavelmente ele já vai vir com o João Schmidt aqui, né? E voltando com o seu querido, porque ele ama uns volantes, ele ama um volante, cara. Ele ama um volante. Ah, como ele ama um volante, cara. O Cuca ama um volante. Se você é volante e está no time do Cuca, você vai ter chances. Faz o seu que você vai ter chances, cara. Esse cara, ele ama um volante de um jeito. Então, o nosso tal volantismo, nós veremos o nosso tal volantismo mesmo dentro do alçapão, jogando com medo do adversário, pensando em se defender rapidamente, né? Só pensando nisso, pensando em se defender desse jeito, né? Pensando em se defender, só defesa, né? E provavelmente quando a gente tiver a bola, né? Se tiver o Roleiser ainda, ele vai procurar esses caras para fazer aquela tabelinha, né? Mas a maior probabilidade é que realmente ele não coloque o Roleiser de novo, deixe o Roleiser na reserva. Um erro tipo assim, bizarro. Ele vai colocar esse time aqui. Nem fazer isso aqui ele vai fazer, cara. Que seria algo que, pelo menos, a gente teria o Barreal para fazer esse bate de esquerda. Por que eu suplico que ele tenha alguém canhoto desse lado aqui? Porque o Atlético Paranaense, quem não viu os gols do Vitória, ele tomou 2 gols, o Atlético tomou 2 gols por aqui, né? Fazendo aquele bate clássico do cara que é canhoto e joga pela direita, pela ponta direita, joga para o meio e faz a banana, joga na caixa. Então, cara, é o que eu falo, eu fico muito chateado, né? Mas infelizmente, torcedor santista, nós temos o técnico que o Diniz tem o dinizismo e tal, e a gente tem o volantismo. E você, torcedor? Você aceita ver o time jogando assim, reativo, para trás? Você está gostando desse tal volantismo, né? Você aceita tranquilamente mudar esse DNA, né? Espero que o Santos vença, né? Você aceita normalmente? Se for para perder, você prefere perder agredindo o adversário, tentando atacá-lo, ou reativo, escolhendo se defender para tentar sair no contra-ataque, né? Sair na velocidade? Qual das duas derrotas você preferia? E agora da vitória, qual das 2 vitórias você preferiria? Uma vitória com a bola no pé, dominando, sendo dominante na sua própria casa, ou uma vitória reativa, né? Reativa e contra-atacando e conseguindo 2 bolas ali, uma bola e fazendo um gol, né? E fazendo ali aquele resultado que é o que importa.
Coloca nos comentários, mas é isso. Vamos pra cima e não tem jeito. A gente tem que vencer. Então se inscreve no canal, dê aquele tapa no like e vai pra cima dele, Santos!